Olá pessoal, vamos então aqui para uma gravação de revisão para a nossa prova que se aproxima. E o nosso tema da prova então vai ser evolução e origem da vida. Então, vamos começar falando um pouco, sobre a teoria sintética da evolução, que foi onde nós paramos, Lembrando que nós já vimos as principais teorias da evolução, Teoria de Lamarck, teoria de Darwin, Falamos sobre essas ideias anteriormente. E agora então nós estamos nessa fase da teoria sintética da evolução, que justamente surgiu com algumas limitações que Darwin encontrou. Então, até então, nós acreditamos muito e nós aceitamos muito as ideias da teoria da evolução segundo Darwin, mas nós tivemos alguns aprimoramentos dessa teoria. Então, justamente, Darwin não conseguiu responder algumas questões muito importantes sobre a evolução. Então, Darwin não sabia explicar como surgiam, por exemplo, novas características. Ele até tentou, de alguma forma, explicar isso, mas ele não conseguia explicar com a base genética que hoje nós temos. A partir, então, de 1930, nós tivemos uma evolução muito grande nas teorias, ou nas ideias sobre como funciona a evolução de fato. E nós tivemos, então, o surgimento da teoria sintética da evolução, que também pode ser chamada de neodarwinismo, quando nós tivemos então um compilado das ideias de Darwin com as ideias de Mendel, com as leis de Mendel, que também lá o nosso pai da genética, e nós temos então aqui e também da descoberta de avanços científicos na área da genética moderna, como a descoberta de mutações. Então nós tivemos aqui um grande avanço e um compilado de tudo que nós tínhamos sobre, tudo que nós aceitávamos na época, sobre teorias da evolução. Mas aqui, como explicar? Como explicar as diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie? Então, Darwin já falava que existia uma variabilidade, mas ele não sabia explicar exatamente em termos genéticos como isso acontecia. É isso que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui duas imagens que retratam justamente um pouco disso que nós vamos falar agora. A variabilidade genética. A variabilidade genética é que levava a variabilidade nas espécies, fenotipicamente, na aparência das espécies. Então nós temos aqui alguns fatores importantes que levam à variabilidade genética. O primeiro deles é mutações. Mutações são aqueles erros, falhas, algumas alterações que podem acontecer no nosso DNA, devido a alguns fatores. O primeiro deles, pode haver um erro na duplicação do DNA, toda vez que a nossa célula vai se dividir, ela pode causar um erro, pode acontecer esse erro aleatoriamente. Então, um erro na duplicação do DNA causa uma mutação. Radioatividade, exposição prolongada à radioatividade, como por exemplo a própria radioatividade do Sol, que leva ao câncer da pele. Então nós podemos ter então uma mutação no nosso DNA graças à alta exposição à radioatividade, e a produtos químicos também que podem alterar o nosso DNA. E além disso, nós podemos ter uma variabilidade genética por reprodução sexuada. A reprodução sexuada é aquela que nós temos a união dos genes, que vem da mãe, e dos genes que vem do pai. E quando nós fazemos essa combinação, nas nossas células ainda acontece uma permutação, que a gente chama, que vocês vão aprender um pouco mais à frente, mas é justamente quando nós temos ali uma combinação de genes do pai e da mãe, nós causamos também uma pequena mutação ali, que gera uma variabilidade genética, bom? E aí eu queria falar aqui um exemplo, antes de falar sobre isso, na verdade, O caso das moscas chamadas drosófilas, São as moscas de frutas, popularmente conhecidas, Essas moscas, elas têm, por exemplo, uma mutação, muito comum, que é na asa delas, justamente no desenvolvimento das asas, Essa aqui do lado esquerdo é uma asa comum, uma asa normal, a mosca selvagem, e aqui nós temos na verdade, a direita de vocês, nós temos aqui uma mosca com asas vestigiais, ou seja, olha o tamanho das asinhas dela aqui, Ela passou por uma mutação que acabou levando justamente a essa formação, essa má formação de asas aqui, tudo bem? Uma nova característica, quando ela surge, como no caso, por exemplo, das asas aqui, eu poderia falar de qualquer outra nova característica que surgisse em alguma espécie, Caso ela seja importante para a sobrevivência da espécie, isso é muito importante, Se ela for importante para a sobrevivência, ela pode levar a uma adaptação, por consequência. Então a espécie ela acaba se adaptando ao ambiente, se aquela nova característica que surgiu por mutação, ou seja, por reprodução sexuada, que acabou sendo vantajosa para uma mutação, uma alteração
vantajosa para aquela espécie e acaba levando à adaptação dela. E aqui nós temos o caso típico, né, dos tentilhões de Darwin. Tá? O tentilhão de Darwin foi aquela ave que ficou muito famosa nos estudos de Darwin quando ele foi em Galápagos, né? E justamente nós sabemos que existe uma diferença que ele também já tinha notado, né, no formato do bico, formato e tamanho do bico desses tentilhões. Tá? Ele percebeu que eles tinham um formato diferente justamente porque cada um tinha uma alimentação um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele comia folhas, esse outro aqui já tem um bico mais afinado para comer insetos, né? Esse daqui tem um bico que tem um pontiagudo, né? Bom para cortar frutas, né? Então, esse alimento de frutas, tudo bem? Então, nós temos aqui uma variabilidade de bicos graças à variabilidade genética. Então, aí é o ponto, tá? Darwin não sabia explicar por que isso aqui acontecia. Ele só sabia que existia essa variabilidade no fenótipo, né? No que aparenta justamente nas espécies, tá? Hoje nós sabemos que é graças à variabilidade genética, né? E aqui eu queria mostrar alguns exemplos para vocês. Começando então aqui, exemplos de seleção natural após Darwin, né? Após então a gente desenvolver um pouco mais as teorias de Darwin com o neodarwinismo, tá? Então, hoje nós sabemos muito bem os efeitos dos antibióticos, tá? Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que está infectada com bactérias, tá? Essas bactérias vermelhas, elas são sensíveis ao antibiótico, e as bactérias amarelas, também da mesma população ali, elas são resistentes a esse antibiótico. Então vamos lá, é uma variabilidade normal, como nós temos em cada espécie, tá? Em qualquer espécie. Essa pessoa, então, ela tomou um antibiótico, olha só o que aconteceu com as vermelhinhas aqui, elas morreram, né? Porque elas são sensíveis ao antibiótico. E às vezes sobra uma eventualmente, tá? Sobra uma ou outra ali eventualmente, né? E as resistentes estão resistentes lá justamente, tá? Depois, numa segunda dose, né, a pessoa toma de novo o antibiótico, as vermelhas continuam morrendo, mas as amarelas nem perceberam, né? Estão ali vivendo normalmente, se reproduzindo, né, e fazendo tudo que elas já faziam. Então, pelo contrário, continuaram ainda se multiplicando, tá? E por último, nós vamos ter aqui, então, no final desse tratamento, né, no final do tratamento com antibióticos, nós vamos ter que muitas bactérias, que hoje nós chamamos, inclusive, em alguns casos, de superbactérias, muito comuns em hospitais, por exemplo, tá? São bactérias que são resistentes a vários antibióticos e a gente tem que ter um cuidado com elas justamente por isso, tá? Então, aqui a importância da gente, primeiro, ter um tratamento, né, até o final com antibiótico, né? E também não ficar tomando tanto remédio sem necessidade, tá? A não ser que o médico realmente receite, tá? Então aqui nós temos um exemplo da seleção natural funcionando, atuando ali, tá? E em bactérias é fácil de perceber porque elas se multiplicam aos milhões em pouco tempo, né? Então a gente consegue perceber essa evolução, como nos vírus também, muito rápido, né? No tempo da nossa vida aí, a gente consegue perceber essa seleção natural acontecendo com elas, tá? Agora um outro exemplo aqui é a utilização de pesticidas para matar algumas pragas de lavouras, por exemplo, tá? Então aqui acontece a mesma coisa, algo muito parecido com o antibiótico, tá? Nós vamos ter uma variabilidade, alguns insetos vão ter ali algum fator, alguma característica que vai ser vantajosa nesse aspecto, nesse ambiente aqui, tá? Quando for aplicado o pesticida, alguns indivíduos podem ter alguma variabilidade que seja vantajosa e que leva à sobrevivência deles. E outros não, outros vão ser sensíveis e vão morrer mesmo, tá? Depois de um tempo, nós vamos chegar no final aqui, então, com vários insetos resistentes ao pesticida, justamente, né, porque passou batido por eles. Agora, falando um pouquinho, pessoal, relembrando a especiação, tá? Que é a origem, o surgimento de novas espécies, tá? Como que surgem novas espécies, tá? Então, nós temos aqui, Darwin também tentou explicar um pouquinho sobre isso no livro dele, tá? A origem das espécies. Mas hoje nós então temos uma base mais genética, mais elaborada para explicar exatamente como acontece isso tudo, tá? Como que acontece isso? Então no início nós temos aqui uma borboleta A, na população A, tá? Que ela tá lá, né, na vida, no ambiente dela, e em algum determinado momento uma parcela dessa população da borboleta A, só uma parcela, foi para outro ambiente, né, e nunca mais voltou. Bom, e aí começa uma especiação, tá? Então nós temos aqui, por um lado ficou uma população dessa espécie, tá? E por outro lado outra população da mesma espécie, no momento ainda da mesma espécie, tá? Só que elas começaram agora a viver em ambientes diferentes, tiveram um isolamento, que nós chamamos de isolamento geográfico, tá? Geograficamente elas estão separadas. Depois de algum tempo, né, elas passam por seleções diferentes, tá? E, obviamente, como o ambiente é sempre um pouquinho diferente, a disponibilidade de recursos, de alimento, de água e tudo mais, né? Sempre um pouquinho diferente, mesmo se a gente estiver falando de ilhas
muito próximas, né? Por exemplo, digamos que uma parcela da borboleta aqui, essa população foi para uma ilha próxima. Mesmo sendo próximo, o ambiente já é diferente, tá? Com relação à alimentação, a recursos naturais, por exemplo, tá? Então, essas populações, depois de um tempo, elas vão sofrendo seleções naturais, seleção natural, de forma um pouco diferente, tá? Então, obviamente, né, os indivíduos, melhor dizendo, que vão sobreviver em cada população aqui, né, vão ser um pouquinho diferentes, uns em relação aos outros, tá? Graças à seleção natural que está atuando de forma um pouco diferente aqui, porque o ambiente é diferente, lembrem disso, tá? Então, depois de um bom tempo, nós vamos ter uma diferenciação tão grande nessas duas populações que elas passam a se chamar ou se tornar duas espécies diferentes, tá? Quais são as pressões, né, que nós temos, as pressões seletivas, nós podemos dizer, que selecionam, né, aqueles indivíduos e que fazem com que nós tenhamos duas espécies diferentes depois de um bom tempo, tá? O isolamento, então, isolamento geográfico primeiro, depois isolamento reprodutivo, porque esses indivíduos não vão mais conseguir se reproduzir depois de um bom tempo, tá? Mutações, que vão acabar acontecendo ali, recombinações gênicas, obviamente a cada reprodução, a cada nova geração nós vamos tendo uma pequena variação ali no DNA, nessas duas populações, tá? E a seleção natural que vai atuar de forma um pouco diferente nessas duas populações, certo? Por fim, então, nós temos duas espécies, né? E lembrando um pouquinho do conceito de espécie, né? Que a evolução ajuda muito na ecologia nesse sentido, né? A gente entender um pouco melhor alguns conceitos como esse de espécie. Tá? Nesse caso aqui, depois de muito tempo, depois de todas as pressões, né, nós temos duas populações que não se cruzam mais. Então elas já não são mais da mesma espécie. Ou até podem cruzar, mas não vão gerar descendentes férteis, tá bom? Portanto, não são da mesma espécie. Evidências da evolução. Bom, nós temos aqui essa imagem, né, que mostra aqui os ossos que compõem, né, os membros superiores desses seres aqui, que são seres mamíferos, né? Então nós temos aqui o braço do ser humano, uma perna de um cachorro, né? Uma asa de um pássaro e uma nadadeira da baleia. Percebam que eles estão com algumas cores em comum. Justamente são os mesmos ossos que passaram por modificações, sofreram modificações ao longo da evolução, tá? Mas que têm origem em comum. Ou seja, todos eles são considerados mamíferos e parentes até certo ponto, tá? Mas têm um DNA muito parecido, apesar de um pouco diferente também, né? Todos eles têm o mesmo ancestral, um ancestral comum dos mamíferos, tá bom? Vou mostrar na próxima imagem ali também. Tá? Mas eles evoluíram de forma diferente, por quê? Porque justamente vivem em ambientes diferentes e utilizam os membros para funções diferentes, tá? Então, por exemplo, o cachorro ele usa para se apoiar, né, para caminhar de quatro, né? O pássaro para voar e a baleia para nadar. E aqui nós temos então uma outra evidência de evolução, que é justamente aqui, né, mostrando a evolução, né, de cavalos, né? Então nós temos aqui uma evolução mostrando que eles têm uma evolução, uma mudança, né, pequena mudança ao longo do tempo, que vai ao longo do tempo, né, gerar uma grande mudança, é claro, tá? Comparando fósseis de diferentes idades, a gente consegue chegar a essa conclusão também, uma outra evidência da evolução. E aqui só para ilustrar mais uma vez, então, aqui o nosso roedor, aqui bem no centro, número 1, tá? Que mostra um ancestral comum dos mamíferos, tá? Aqueles que eu estava falando agora há pouco. Olha só a pequena diversidade que está sendo mostrada aqui, tem muito mais, na verdade, mas aqui é uma diversidade que está mostrando de mamíferos que resultou, né, com a especiação também, né, com a diferenciação a partir de um ancestral comum, tá? Agora, para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida. Começando falando sobre duas ideias que são muito importantes para entender a origem da vida, né, que são duas ideias que foram colocadas uma contra a outra, de certa forma, né? E até meados do século XIX, nós tínhamos uma ideia muito forte da abiogênese. O que é a abiogênese? Tá? É que a vida, os seres vivos, eles surgem a partir da matéria não viva. Tá? Matéria, muitas vezes até orgânica, mas matéria não viva. Tudo bem? Então, experimentos que faziam para comprovar isso na época, até meados do século XIX, tá? Deixavam lá, por exemplo, num canto por algum tempo, roupas velhas, sujas, né, um pouco até de farinha. Existia até umas receitas para mostrar como poderiam surgir seres vivos a partir de uma matéria não viva, tá? Deixava ali por um tempo. É claro que eles não tinham câmeras como essa que está me gravando aqui para poder perceber isso, provavelmente, né? Mas a gente tinha então esses experimentos, eles tinham esses experimentos, né? Alguns pesquisadores, para provar de que a vida surgiria então dessas matérias não vivas, tá? Passado algum tempo, então justamente surgiam ratos, alguns animais ali,
que segundo a teoria da biogênese, teriam sido a transformação daquela matéria ali, não viva, em matéria viva, tá? A biogênese, então, surgiu um pouquinho lá por volta de 1850, né? Justamente 1860, nós tivemos o início, então, de um debate maior para contrapor a abiogênese, que é a chamada biogênese, onde os seres vivos eles surgem de outros seres vivos pré-existentes, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho, então, aqui de dois experimentos bem comuns, né? São os mais clássicos, justamente, que tentaram comprovar a teoria da biogênese. Esses caras pararam para pensar um pouquinho, opa, peraí um pouquinho, tá errado esse negócio aí, não tá batendo muito essa história. E eu vou provar como, né? Vamos provar por quê. Primeiro deles que sugeriu, então, uma ideia que ficou mais famoso para contrapor a biogênese foi um italiano, um médico italiano chamado Francesco Redi, né? Me corrijam se eu tiver com a pronúncia errada, né? Mas ele era, então, um cara que ele tentou provar a biogênese com um experimento bem simples. Ele pegou alguns frascos, colocou um pedaço de carne em todos eles, deixou alguns frascos abertos e outros fechados com uma tela, né, justamente porque ele queria provar que a carne que estava em contato ou melhor, a carne que estava em frascos, né, abertos, sem tampa, sem nada, ela na verdade, entrava em contato com moscas. E as moscas é que deveriam trazer ovos, depositar esses ovos que depois de algum tempinho iriam se transformar, né, em larvas de moscas, tá? Então isso aconteceria em frascos abertos, obviamente, tá? Em frascos fechados isso não aconteceria. Tá? Então as moscas chegavam, pousavam ali no frasco, mas não conseguiam entrar, né? Elas até queriam muito sentir um cheiro da carne ali, mas não conseguiam entrar e depositar os seus ovinhos, tá? Depois de um tempo, então justamente nós teríamos ovos e larvas de moscas no frasco aberto e no frasco fechado não. Tá bom? Então isso provaria a biogênese. A vida, na verdade, veio de outra vida pré-existente. E um outro experimento muito famoso também é de um francês chamado Louis Pasteur, né? Tá? Tá um pouquinho fraco, mas acho que dá para enxergar, né? Ele ficou muito famoso também por tentar provar a biogênese mais uma vez, né? Justamente porque quando o Redi propôs o experimento anterior aqui, ele não foi tão convincente para algumas pessoas, né? Então tinha algum mistério que deveria acontecer ali, justamente era um mistério mesmo, né? Devia ter um ar que entrasse, alguma coisa que estava faltando no experimento do Redi lá, que o pessoal da abiogênese não aprovou muito. Mas então veio o Louis Pasteur para tentar bater o martelo e acabar de vez com essa conversa, né? Então o que ele propôs? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um caldo nutritivo, um caldo de carne, né, num frasco, vou aquecer esse frasco, só que esse frasco ele tem um design interessante, ele tem um pescoço chamado pescoço de cisne, tá? Uma curvatura ali, que vai permitir a entrada de ar, que esses caras da biogênese diziam muito que tem que ter entrada de ar para acontecer a vida, né? Então vai ter entrada de ar, mas ele aqueceu esse caldo por um bom tempo, garantindo que iria matar todos os micro-organismos, tá? Atenção, na época de Louis Pasteur já tinha uma ideia um pouco sobre micro-organismos, sobre a existência de micro-organismos, tá? Então nós tínhamos aqui, com o aquecimento desse caldo de carne, nós mataríamos os micro-organismos e depois de um tempo ele deixou parado esse caldo, depois de aquecer por um tempo, e não teve nenhuma contaminação por micro-organismos, ele continuou intacto aparentemente, tá? Aí o que ele falou? Bom, passou um tempo aqui, não surgiu nada, está entrando ar, provei que a biogênese está certa, né? Mas eu vou fazer mais uma coisa ainda, vou quebrar esse gargalo desse frasco. Então ele quebrou o gargalo, aí logo após, é claro, né? Aí sim esse caldo de carne começou a ficar contaminado por bactérias, né? Justamente porque agora ele provou o seguinte, bom, como eu quebrei o gargalo, agora essas bactérias vieram da onde? Vieram com o ar. Elas já existiam, elas já estavam no ar, tá? Então não foi o caldo que se transformou em bactérias, segundo o pessoal da abiogênese falaria. Nesse caso ele quis mostrar que as bactérias vieram com o ar quando ele expôs, né, uma grande quantidade de ar aqui nesse caldo de carne. Tudo bem? Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre as hipóteses sobre a origem da vida, tá? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas até agora nós estávamos falando sobre duas ideias sobre o surgimento da vida, na verdade, né? O surgimento da vida pela abiogênese ou pela biogênese, né? E nós chegamos à conclusão, né? Chegando a partir dos trabalhos de Louis Pasteur, nós chegamos à conclusão de que, na verdade, a biogênese faria mais sentido e faz mais sentido para nós até hoje ainda, né? Ou seja, a vida surgiu de uma outra vida pré-existente, tá?
Mas ainda assim nós continuamos com uma questão, né, que eu tenho certeza que vocês já perceberam, né, porque nós vimos isso em aula inclusive. Como teria surgido o primeiro ser vivo no planeta Terra? Essa questão ainda ninguém respondeu, e até hoje é um dos maiores desafios, né, da ciência. Então, nós temos algumas teorias, né? Até então, até o que eu falei para vocês aqui, nós ainda não falamos sobre isso, ainda continuamos com essa questão. Mas agora, então, vou mostrar então para vocês uma ideia, né, um trabalho, um experimento que foi feito por dois cientistas, o Oparin e o Haldane. O Oparin é um russo, né, e o Haldane um inglês. E eles trabalharam mais ou menos na mesma época, né, separadamente, mas sobre o mesmo assunto, né, tentando comprovar, tentando mostrar hipóteses, né, para explicar como que teria surgido a primeira vida no planeta Terra. Tá? Para isso, então, eles se basearam muito na atmosfera, né, e na nossa Terra primitiva. Tá? Lembrando que o nosso planeta Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E a primeira vida, o primeiro ser vivo, deveria ter surgido provavelmente lá por volta de 3,8 bilhões de anos. Tá? Então, só por volta de 3,8 bilhões de anos é que nós tivemos o surgimento da primeira vida, certo? E para explicar isso, eles se basearam muito na atmosfera primitiva e no ambiente que nós tínhamos naquela época. Como mostra essa imagem aqui, nós tínhamos um ambiente muito inóspito, até para a vida, inclusive, tá? Então nós tínhamos a erupção de vulcões com muita frequência, muito mais do que hoje. Nós tínhamos muitos meteoros ainda caindo na Terra, muito mais do que hoje. Nós tínhamos um ambiente muito mais quente, tá? Nós não tínhamos aqui a camada de ozônio, então a radiação era muito alta, tá? Oxigênio, então, nem pensar, né? Porque a camada de ozônio depende do oxigênio para existir, então não tinha nada disso, tá? E depois de um tempo nós começamos a ter um arrefecimento da Terra, surgiu a atmosfera, né? Mas ainda a atmosfera muito turbulenta, com muitas tempestades, muitas descargas elétricas, tá? E isso foi importantíssimo, fundamental para entender o que deve ter acontecido para surgir o primeiro ser vivo, tá? Bom, com o surgimento da atmosfera, logo em seguida nós tivemos o surgimento, então, dos mares e oceanos, da água líquida no nosso planeta, tá? Logo após o resfriamento um pouquinho mais do planeta. E a vida deve ter surgido na água, como talvez vocês já saibam ou lembram do que nós falamos já em aula, tá? Então, como isso pode ter acontecido? Graças a essas tempestades, esse ambiente, essa atmosfera turbulenta, né? Nós tínhamos uma radiação muito intensa, muitas descargas elétricas acontecendo, e nós tínhamos alguns gases aqui que hoje não são tão comuns. Até existem ainda, né? Mas uma quantidade muito diferente, né, daquela composição da atmosfera primitiva. Então nós tínhamos metano, que é formado por carbono e hidrogênio, CH4. Nós tínhamos amônia, nós tínhamos gás e hidrogênio, e nós tínhamos vapor de água e ainda nitrogênio, gás e nitrogênio, tá? Alguns gases nós ainda temos, mas a quantidade era diferente, né? A composição era um pouco diferente naquela época, tá? Bom, então esses gases passaram por muitas descargas elétricas, graças àquelas tempestades que nós vimos falando aqui, tá? E essas descargas elétricas levaram muita energia para essas moléculas e acabaram reconfigurando, reorganizando essas moléculas, a ponto de, depois de muito tempo, é claro, acontecendo esses fenômenos, né, nós tivemos a formação de algumas moléculas orgânicas. Tá? Então houve uma reconfiguração desses gases da atmosfera, eles acabaram precipitando, caindo nos mares, né, e nós tivemos em algum momento então a formação, a reorganização dessas moléculas, formando moléculas orgânicas como aminoácidos, que, se vocês não lembram, são a base para formar proteínas que formam muita coisa no nosso corpo, né? Açúcares e ácidos graxos, que são gorduras, né? Então já são moléculas bem importantes aqui para a gente ter a vida, tudo bem? Mas um tempo passado, essas moléculas ainda se organizaram um pouco melhor, a ponto de nós termos a produção, então, o surgimento do material genético, do DNA, certo? E depois, um pouco mais para frente, esse material genético seria envolvido por uma membrana, né, parecida com uma membrana plasmática que nós temos, ou que nós tínhamos no primeiro ser vivo ali, algo muito parecido com o primeiro ser vivo do planeta, tá? E então nós podemos já dizer que nós estávamos ali nos encaminhando para ter a primeira vida no planeta Terra, tá? Então, mais ou menos assim, o experimento que eles tentaram provar, né, ou fazer experimentos para mostrar, em laboratório inclusive, né, dá para fazer até hoje, para provar que realmente isso pode ter acontecido. É claro, pessoal, que a gente tem que lembrar que todos esses eventos que eu acabei de falar aqui foram eventos estocásticos, aleatórios, tá? Eles poderiam não ter acontecido, e nós tivemos a sorte de que aconteceram, e nós estamos aqui hoje, então, gravando, assistindo essa aula, graças a tudo isso.
Tudo bem? Terminamos aqui então a nossa aula de hoje. Até a próxima, estudem, boa prova para nós!